Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo de dar os passos rumo ao seu objetivo? Tem. Você tem medo? Você tem algum receio? Ai, meu Deus, eu não vou. Eu não vou porque eu não sei como vai ser. Pois é, nós não sabemos como vai ser o amanhã, mas estamos dando os passos hoje para chegar ao amanhã. O obstáculo é criado por nós quando nós tememos aquilo que não conhecemos. E aí colocamos barreiras. Ah, não vou, aqui é cômodo, eu conheço tudo, aqui eu já sei onde está tudo. Se eu for para lá, eu não vou saber nada. Esse medo acaba emperrando a vida e o progresso da pessoa. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Você se familiarizou com esse tema? Você tem medo de dar os primeiros passos? Então a espiritualidade vai falar sobre isso. Fica aí. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Boníssimo dia a você, salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pois desejando aquilo que queremos para nós alcançamos. Poxa, eu quero progresso, eu preciso já iniciar o amanhecer pensando nisso e emanando para o universo aquilo que eu quero ter. Sabe, tem muitos pensadores, muitos filósofos que falam sobre a emanação do pensamento ao universo. E o universo retribui. Nós traduzimos esses pensamentos como sendo comunicação direta com espíritos afinados aos seus pensamentos que vão somar a você nessa caminhada que você deseja dar. Olha só, tudo que precisamos, ou melhor, tudo que queremos na nossa vida, precisamos dar rumo, dar direção, ou seguir na direção daquilo que queremos. Mas eu só chego lá se eu der os passos, não é? Há muitas pessoas que desejam obter coisas, mas elas não dão os passos em direção da coisa que ela quer ter. Isso faz com que ela não alcance, mesmo afirmando ter muita fé em Deus, mesmo afirmando ter muita crença, ser muito religiosa, mas se não der os passos em direção onde quer chegar, não chegará, pois não será levada. Quem te conduz é a sua liberdade, quem te conduz é a sua cabeça. Você sabe que os espíritos falam com tanta simplicidade, né? E é uma forma de a gente raciocinar, né? Diga para mim, quem é que mexe com o seu pé? Quem é que movimenta os seus pés? Me diz aí, quem? Existe alguém que tem o poder de movimentar os teus pés? Parece uma coisa tola, né? Mas é uma coisa que nós não paramos para pensar. A única pessoa que tem o poder de movimentar o meu pé sou eu. Então os meus pés são conduzidos pela minha cabeça, pelos meus pensamentos. Mesmo que eu tenha fé em Deus e pedir a Ele com todo o fervor em minhas orações, eu preciso dar os passos. Eu preciso levantar a minha perna e conduzir-me aonde eu quero chegar. Então, é preciso que nos responsabilizemos em dar os primeiros passos para que os espíritos amigos possam nos ajudar a dar os próximos, os outros e os mais outros. Quer dizer, a vencer os obstáculos que nesse caminho que nós decidimos seguir, surgir. Pois qualquer que seja o seu objetivo, você vai se deparar com problemas. Isso é comum na vida, sabe? Muitas pessoas dizem que não querem ter problema. Essas mesmas, quando você diz assim, então daqui a pouco você desencarna. Eu não quero desencarnar. Ora, mas é incompatível você não ter problema, mas não quer desencarnar. Você nasceu, você se depara com problema. Eu já disse isso aqui, ó. Desde o primeiro instante que você sai do ventre materno, você já se depara com o primeiro problema. Qual é? Qual é o primeiro problema? Lembra, nós já comentamos isso aqui. Qual é o primeiro problema que você enfrenta assim que sai do ventre materno? Não lembra? Você precisa respirar.
É um problema sério, porque até então a tua mãe respirava por você. A tua mãe te dava o oxigênio que você precisava enquanto no útero. Saiu dali, meu irmão, se vira. Aí você recebe uma ajuda. Qual é a ajuda que você recebe para enfrentar o primeiro problema? Lembre-se disso, qual é? Um tapa na bunda, ó. Pá! Ai! Aí a criança... Pronto. Já venceu. Já venceu o primeiro problema. E ainda a ajuda foi o quê? Um tapa na bunda. Meu irmão, para que a gente entenda que a vida é esta, é a cada amanhecer solucionar os desafios que surgem em nossa caminhada, sem acreditar que desafio algum possa ser maior que a minha ou que a nossa capacidade de superar. Nunca, em nenhum momento, se sinta inferior ao teu problema, não importa qual seja. Nunca em nenhuma circunstância se ache menor, pois isso é uma ilusão. Não é menor. Jesus, ele diz, tudo torna-se possível àquele que crê. E Jesus não era de jogar palavras ao vento. O que Jesus afirmava era conhecendo a origem de cada um de nós, conhecendo o poder de cada um de nós. Então, quando você se sente inferior ao problema, de fato, sendo você o comandante da sua vida, você comanda esta energia de ser inferior. Mas quando você crê, tudo é possível àquele que crê. Quando você crê em você e enfrenta a dificuldade, você a supera, como superou a dificuldade de respirar quando saiu do ventre materno. Precisa de ajuda? Tá bom, tapa na bunda e vambora. Mas o que eu preciso é de um colo. Tudo bem, depois do tapa na bunda, um colo, balança, aí a criança se sente aconchegada no colo materno, pronto. Mas o primeiro impulso para você respirar e dizer, epa, daqui por diante eu tomo conta de mim, daqui por diante sou eu que vou respirar, que vou me conduzir aonde eu quero chegar. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Obrigado por você estar aqui. Não é por um acaso. Não é mesmo. Não é mesmo. A vida está tão a teu favor que ela te conduziu até aqui para que você, seja uma palavra que ouça, possa ser o gatilho a despertar o poder que está adormecido em você. Possa não acreditar agora, meu irmão, mas as palavras ouvidas, elas vão no seu interior despertando esse poder de Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente da sua vida. Quem é esse Deus? Você. Vamos então elevar o pensamento ao universo, à força regente de tudo, que nós intitulamos de Deus. Vamos nos alimentar desta força. Não faça uma prece qualquer ou de qualquer maneira. Aquilo que você expressar na sua prece, na sua oração, na sua reza, pense se você realmente está vivendo, sentindo as palavras proferidas, certo? Como nós aqui fazemos nesse instante, falando com Deus. Senhor, não queremos falsear uma vida, não queremos ser falsos conosco mesmo, Senhor. Queremos nos conhecer a cada dia, pois nos conhecendo, conheceremos o nosso potencial e saberemos, Senhor, que não há nada impossível de ser alcançado. Por isso, Senhor, que se faça em nós a sua luz, que a sua luz brilhe dentro de nós para que enxerguemos que somos um fragmento teu, Senhor. E assim, com todo fervor, Senhor, pedimos que no amanhecer deste dia tenhamos a paz, a sabedoria e a força, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor,
Guarda nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Faça uma prece, mas sinta a prece que você está fazendo. Faça uma oração, mas sinta a oração que você está fazendo. Faça uma reza, mas sinta a reza que você está fazendo. Comunique-se com Deus, mas sinta a comunicação que você está fazendo. Por quê? Porque é verdadeiro, vem de alma, vem do coração. O que você pede ao Pai que Ele não dá? Me diz. Claro foram as palavras do Cristo afirmando: peça e recebereis, busque e alcançareis, bata a porta e ela se abre. Você acredita em Cristo Jesus? Mas acredita mesmo? Você está convencido que esse Jesus é o Cristo planetário e que Ele trouxe as melhores das melhores lições para quem quer melhorar como ser humano? Para quem quer melhorar como pai, mãe, filho, irmão, colega, para quem quer melhorar como profissional? Olha, eu entendo que o Cristo veio ao mundo não para pregar religião. Ele veio ao mundo para ser uma referência de ser humano melhor em tudo o que faz. Então ele falou de ciência, de matemática, de política, de filosofia. Ele ensina. Falou aqui que pobreza de linguagem, né? Ele fala a nós, pois as mensagens que o Cristo deixou não passam. Elas renovam-se a partir do momento em que você amadurece. Então ele fala. As mensagens do Cristo, ela vem sendo falada dentro do coração daquele que amadurece espiritualmente. Bem, eu vou passar a palavra então ao Júlio Del Toro, ele vai abordar esse tema para que você não deixe de dar os passos. É difícil? Meu irmão. Disse Jesus que a porta estreita é a porta da salvação. Eu entendo simplesmente que é preciso fazer o certo, não fácil. É preciso fazer o correto, não aquilo que me agrada, mas aquilo que é necessário ser feito. Buscar facilidade é a porta larga que leva à ilusão. Agora, enfrentar as dificuldades é demonstrar o poder de superação. Então não temas não. Vamos lá? Palavra de Júlio Del Toro. Começar, dar o primeiro passo, é começar a mover a tua vida, a tua história, para algo melhor, para um progresso, para uma alegria, para uma união, para uma cura, para uma transformação. Mas para poder começar, é necessário antes saber o que quer. A gente só começa quando a gente se incentiva a mudar. Quando a gente busca querer, quando a gente aceita se transformar, quando a gente deixa de olhar para trás e começa a olhar adiante. Mas quantas pessoas que ainda não conseguem começar? Quantas pessoas que duvidam do que podem fazer? Quantas pessoas que ainda demoram a entender que coisas tão simples podem se tornar tão grandiosas quando se há persistência, verdade, quando há fé. Percebam que muitos querem começar. Alguns até começam. Muitos param pelo caminho. E poucos são aqueles que vão até o fim. Quando tu pensar em algo para a tua vida, mentalize que estágio que você está. Eu já comecei. Eu entendi exatamente para onde eu vou. E se eu comecei, eu vou parar porque os outros pararam?
Eu não vou fazer porque os outros não fazem. Eu vou deixar de acreditar porque ninguém acredita em mim? Ou eu vou continuar caminhando, fazendo, trabalhando, e aos poucos as vozes que falavam alto aos meus ouvidos vão se tornando pequenas, vão sumindo pelo caminho. E eu continuo caminhando, persistindo, seguindo, porque eu sei onde eu vou chegar. E aos poucos, diante de tantas coisas, eu começo a ver uma luz à minha frente. É lá o meu lugar. E é ali que eu quero alcançar. É ali que eu quero estar. É desse jeito que eu quero ser. E é ali que eu espero encontrar. E é ali que eu quero juntar. E nessa hora eu vou compreender que a dor não importa mais. As palavras ruins não fazem mais sentido ao meu coração. Os medos que muitas vezes eu tive pelo caminho, achando que nada iria encontrar, transformaram-se agora em lágrimas de gratidão, porque eu persisti. Eu fui mais longe, eu não parei. Eu cheguei cansado, eu cheguei muitas vezes sem nada em minhas mãos, mas eu cheguei. Eu cheguei, muitas vezes sem nada em minhas mãos, mas eu cheguei. Obrigado, Julio Del Toro, obrigado. Obrigado por esse momento de reflexão, de despertar da consciência de que somos poderes, somos seres poderosos e que precisamos conhecer o poder que há em nós para aplicá-lo no nosso dia a dia, nos nossos propósitos. Por que é importante termos objetivos? Por que é importante termos um planejamento? Porque nós direcionamos o poder naquilo que nós planejamos fazer. Se não tiver um planejamento, fica a vagar. Ora vou para lá, ora vou para cá, ora faço isso, ora faço aquilo. Então planeje o que você quer, planeje. Você sabe que eu lembro claramente quando eu completei 20 anos, era 20 anos, foi isso mesmo, deixa eu ver, basta, 20 anos. Eu tinha um plano na minha cabeça traçado. Eu preciso alcançar isso. Eu tinha um plano, e isso eu falava para mim mesmo e falava para as pessoas, né? Só que era um menino, 20 anos, e tinha planos, projetos, tal, e conquistas que eu selei na minha cabeça, quero ter isso. E comecei a trabalhar, mas daquilo ficava latejando na minha cabeça. E não era plano para um dia, um mês, um ano, não. Era um plano de vida. Claro que eu não tinha clareza que eu tenho hoje, mas tinha um objetivo. E é claro que a vida vai agregando energias, conhecimentos, situações que vão somando e me dando mais estabilidade para alcançar o plano. E aos poucos eu fui conquistando o que eu queria. No plano, nas condições físicas, materiais, eu conquistei. Menos de 23 anos, eu tinha adquirido um apartamento próprio. 23 anos. Porque estava dentro de um plano. Com 25 eu fiz uma aquisição de uma chácara. Eram os meus sonhos naquela época, adolescente, né? Jovem, não adolescente mais não, né? Jovem. Com 25 anos já tinha a minha chácara. E aí tinha outros planos que não vêm ao caso, mas enfim. Por que eu estou falando do meu pessoal? Porque depois de passado, hoje eu tenho 50 anos, eu fico olhando e falo, caramba, como isso me ajudou a ter um plano para não ficar perdido. Ora vou para um lado, ora vou para o outro e acabo me perdendo na vida. E esse plano ele foi sendo concluído, mas com uma forma muito mais ampla do que eu imaginei. Então, meu irmão, tenha um plano na vida e comece a seguir, dê os passos. Dê os passos. Ele diz assim, muitos param pelo caminho e poucos são aqueles que vão até o fim. Olha o que diz o nosso irmão. Será que você não se familiarizou com isso? Muitos param pelo caminho. Você sabe que
A gente vê muitas pessoas que trabalharam tanto para ter uma coisa, mas elas trabalharam afincoamente por muito tempo. Depois chega um momento que ela fala, estou cansado, vou parar. Ela para na porta de conquistar aquilo que ela quer. Sabe por quê? Porque no término de um ciclo ou de uma conquista, vem a maior batalha. A batalha final é a mais importante e a mais dura. Aí naquela última batalha ela fala, estou cansado, vou jogar a toalha. Pronto. Caramba, ela remou tanto, chegou na maré, como é que diz? Morreu na praia. Chegou na praia, puf. Não desista, meu irmão. Não desista. Não desista. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Então não desista. Pronto. Julio Del Toro. Quando há um começo, há sempre um ponto de chegada. Então não comece as coisas e pare. Não tenha medo de começar. Não tenha medo do que vai encontrar. Não tenha medo de lutar. Não tenha medo de ser. Não tenha medo de fazer. Porque todo aquele que começa e caminha, ele sempre alcança. Por mais duro que o caminho seja, por mais difícil que lhe pareça, por mais que ninguém entenda, o caminho sempre vai te levar a algum lugar. Lembre daquele que estava na terra e começou. Começou por ti. Começou por todos nós. Começou a mostrar como se faz. E mesmo sabendo que tudo estava contra a vontade do Pai, ele só ouviu uma voz: caminhe. Caminhe com mais força. Caminhe. Caminhe com mais fé. Caminhe. Acenda cada vez mais a tua alegria. Caminhe. São passos valorosos que somente um dia tu vai compreender a força que tem começar e caminhar. São passos valorosos que somente um dia tu vais compreender a força que tem começar a caminhar. Obrigado, Julio Del Toro. Obrigado de coração pelas palavras que estimulam aquele que quer realmente fazer. Sabe, há muitas pessoas que querem ter, mas não querem fazer. Eu quero ter, mas eu não quero fazer. Sabe, a ideia de ter e não ser. Por quê? Para você ter, você tem que ser o protagonista da sua vida. Você tem que aparecer. Eu quero ter isso, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que protagonizar as condições. Tenho que agir. Tenho que ser o personagem criador daquilo que eu quero ter. Sabe? Por que olha só, por que faz tanto sucesso a loteria? Por quê? Por que faz tanto sucesso jogos? Porque ainda há embutido na cabeça da pessoa de ter rapidamente, com facilidade. É muito fácil você pegar ali eu não sei como é que chama, uma tabela, escrever lá alguns números, tamo aí ficar em casa vibrando, eu vou ganhar porque eu vou ajudar ele, se vou ajudar aquele, vou ajudar aquele outro. Tem tanta vontade de ajudar os outros, não é? Se eu ganhar eu vou ajudar minha família, Ora, pois, se você tem tanta vontade de ajudar, por que você não ajuda dentro das suas condições? Por que você não começa? Isso é falta de começar. Não, quando eu ganhar, eu vou fazer. E por que você não faz agora? Sabe por quê? Porque é aquela energia embutida de ter sem se esforçar. Né? Doeu? Mas é a realidade, gente. Ora, se eu quero ajudar a minha família, eu começo fazendo uma prece. Será que dar dinheiro é melhor do que dar uma prece? Tô ouvindo, sim.
Ah, Júlio, se a pessoa está ali passando dificuldade, dar dinheiro é melhor do que dar uma prece. É mesmo? Será mesmo? Será que o Jesus, ele então foi um tolo, um otário, porque ele veio aqui e trouxe amor, não trouxe dinheiro. Não trouxe dinheiro. Mas Jesus não era, ele não fazia multiplicar pães e peixes, ele não fazia um vinho, uma água virar vinho, e por que ele não chegou aqui e fez virar pedra, dinheiro na mão das pessoas? Porque isso não é o caminho não é este. O caminho de ajudar alguém não é dar a ele aquilo que falta, é dar a ele a condição de suprir as faltas. Se você dar à pessoa o que falta, ela vai ficar dependente de você, porque ela vai faltar novamente, vai faltar. Porque se faltou hoje na vida dela, é porque ela faltou com ela no passado. Certo? Se ela não tivesse faltado, hoje não estaria faltando para ela. A vida é isso. Não falte com a vida e a vida não falta com você. Ação e reação. Ação e reação. Acredite nisso, porque não é palavras deste mero servidor, mas é a palavra do Cristo, é a palavra do Mestre Jesus. Obrigado, Julio Del Toro, te convido, vamos conosco, entra nessa arca, sabe? Entra na arca, vem conosco, se sinta parte desta casa, vem. Se de alguma forma essa casa te fez bem, ajude esta casa a fazer bem a outras pessoas também. A melhor forma de agradecer o bem que se recebe é passar adiante esse bem que recebeu. Por isso que a gente convida aqui todos os dias as pessoas. Vem fazer parte. Agora vamos entrar na sala de concentração. O intercâmbio com a mediunidade ou com o mundo espiritual. Sala de concentração. E os médiuns, eles vivem mais em função da amizade que tem no mundo espiritual do que propriamente no mundo material, que a maioria deles não são compreendidos nem pela própria família, nem pelo círculo de amigos, às vezes nem dentro da própria casa espiritual que ele está. A visão que o mundo espiritual tem, que eles nos mostram sobre isso, são os campos evolutivos, né, de cada médium. O médium não é igual ao outro, a mediunidade nunca é igual a outra, pela trajetória histórica do médium. O médium, ele querendo ou não, ele acaba interferindo em alguma coisa. Ele sempre interfere em alguma coisa em cima de todo o seu histórico, porque ele tem memória. O médium tem o seu histórico, isso não é anulado durante processo da manifestação espiritual. O espírito, ele se comunica através do cérebro do médium. Então, às vezes os médiuns, eles ficam numa briga muito grande diante dos problemas que as pessoas estão levando a eles, daquilo que ele fala. Isso acontece quando ele não está ainda confiante nem consciente e às vezes despreparado para aquele trabalho espiritual. Só que ele não tem coragem de falar que ele precisa de um tempinho para ele. E isso causa um conflito muito grande até na crença dele, porque quando o médium se afasta um pouco, normalmente ele se afasta sempre. Nós temos casos na casa de médiuns que foram solicitados, inclusive, pelo próprio mentor da casa para se dar um tempo, para que ele pudesse se cuidar. Quem cuida do médium da casa é o mentor da casa. É o espírito que coordena, ele passa a cuidar da condição espiritual do médium, para que ele tome consciência dos erros que ele está cometendo para o bem dele. E acontece dos médiuns não aceitarem que está errando, não se sujeitarem ao tempo necessário para que ele possa se reciclar, e a maioria debanda, sai, abandona, ou simplesmente ele acha que ele pode trabalhar na outra casa normalmente. Aí entra em questão o conhecimento, entra em questão a fé e a certeza de que ele está sendo comandado pelo guia espiritual da casa, não pelos médiuns da casa,
mas a certeza de que são os espíritos que estão passando para ele as instruções para o benefício dele. O intuito do mentor não é apenas fazer com que o espírito se comunique, sim fazer com que o médium se eleve. Se o médium se elevar, a comunicação espiritual ela fica mais simples, mais fácil, mais espontânea e acontece como em qualquer reunião semelhante a essa, onde estão aqui apenas 4 encarnados, mas há cerca de uns 20 e poucos aqui, sentados aqui em volta, participando dessa reunião conosco, ouvindo, alguns aqui em pé também prestando atenção, falando aqui aos ouvidos, exatamente todos os conflitos que passam pela cabeça daqueles que estão aqui dentro, encarnados e desencarnados. Que somente a base da humildade, com o conhecimento que tem, e a reforma íntima, é que vai fazer com que essa mediunidade expande. Sala de concentração. Olha, eu posso dizer com propriedade, uma aula como essa não é em qualquer lugar que você tem. Diga para mim, médium, por favor, você que é um médium de alguma casa, diga para mim, você já ouviu diretamente umas palavras como essa para uma reflexão interna sobre a postura que você, médium, tem que ter? De fato, a forma em que está sendo trazida o conhecimento para que os médiuns possam terem mais condições de interpretar bem as informações que chegam na caixa craniana, no cérebro, na sintonia da sua glândula pineal com o mundo espiritual. Sensacional, não é? Sensacional. Eu já ouvi essa mensagem, mas eu nem sei quantas vezes, mas toda vez que eu ouço, meu Deus, eu tiro mais conhecimento. Sabe por quê? Porque eu já estou mais maduro do que tive antes. Então a minha maturidade hoje me dá condição de entender melhor uma mensagem como essa que foi trazida. Gente, deve ter uns 4 anos, foi antes da pandemia, lá em Vitória do Espírito Santo. Conversando ali com o Gilberto, estava presente, conversando ali com o Gilberto, falei, Gilberto, senta aí, a gente estava na sala, né, no espaço que ia ter o atendimento, um dia antes. E aí ele estava ali, como sempre fazemos, observando as energias e doando a nossa para preparar o ambiente para a chegada das pessoas no dia anterior ou no dia seguinte. E ali a gente começou a conversar. E ele foi narrando o que os espíritos traziam para ele para ajudar os médiuns que querem melhorar. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar nessa casa e de ter condição de ouvir uma mensagem como essa. Acredito que vai te fazer muito bem, tá? E quando falamos de médium é em geral, tá? É em geral. A sua postura perante a vida é que te faz exercer esse papel de mediador do amor, da solidariedade, da compaixão, da compreensão. Isso é ser médium. Obrigado, Gilberto Rissato. Obrigado a você que está sempre conosco. Obrigado mesmo. Obrigado. Agora, se a mensagem te faz bem, nos ajude. Eu convido a você, nos ajude. Não fique à parte. Quando eu ouvi essa frase, sabe? Não fique à parte, faça parte. Aquilo foi como um gatilho em mim. Se eu fizer parte das coisas, eu estarei, sim, atuando e se beneficiando da ação que eu tenho, fazendo parte daquele trabalho. Sabe um time? Eu vou fazer parte daquele time que ele é vencedor. Então eu também terei ali as minhas medalhas. Não porque eu quero botar aqui medalha para mim aparecer. Não, a medalha são os resultados de um trabalho de caridade e amor ao próximo. Quando nós convidamos a você a fazer parte, meu irmão, é para que você se sinta participante dessa equipe. Faça parte deste grupo. Faça, mas como? Se eu estou distante, não tem distância. Sabe o que eu aprendo hoje a cada dia nessa casa? Aprendi e aprendo a cada dia de que não existe paredes para a religião. Uma vez o Espírito que me ensinou a fazer parte, não ficar à parte, disse para mim, vamos libertar Jesus das igrejas. É forte a frase, mas o que ele quer dizer? Que
abra a cabeça das pessoas para que ela entenda que Jesus não está dentro do campo, dentro da casa religiosa. Jesus tem que estar dentro de você, para onde você estiver, você esteja na presença de Jesus e que os seus atos correspondam à crença que você tem. Né, Paulo de Moraes? Uma vez eu fiz aqui uma analogia. Imagina então você que é crente em Deus, imagina você acreditar que há esse homem barbudo com cajado na mão 24 horas te acompanhando. Imagina você, não só te vendo fazendo as coisas, mas te vendo pensar, ouvindo os teus pensamentos, enxergando os teus pensamentos. Qual seria a sua postura? Sabendo que aquele barbudo está atrás de você. Já pensou, Paulo? Você faria as mesmas coisas que você faz quando está sozinho? Quando você está só você e os seus pensamentos, você pensaria essas coisas? Se sabendo que há aquele barbudo que tem uma placa grande dizendo eu sou Deus, um cajado, você pensaria? Que loucura, não é? Ué, mas se Deus é onipresente, loucura é você acreditar que Ele não te ouve, que Ele não sabe dos teus pensamentos. Isso é uma loucura. Muito loucura mesmo, você acreditar em Deus e achar que os teus pensamentos não são ouvidos, vistos por Deus. Amanhã estaremos de volta. O convite está aí, tá? Tá aqui, ó. Pix, para você poder ajudar essa casa. É uma casa espiritual, mas está na matéria, meu irmão. Como disse Jesus, quando os apóstolos perguntaram a ele: e aí, Jesus, vamos pagar impostos? Impostos não foi nenhum apóstolo, sabe quem foi? Um dos sacerdotes, como dizia o grande brasileiro, não vou repetir não, mas quem conhece o brasileiro sabe do que ele expressava, né? Mas não vou repetir não, porque de repente vai chocar as pessoas. Mas ele dizia que sacerdote que te carregue. Mas enfim, estamos na matéria, precisamos pagar as contas. Está aqui o Pix, está aqui o QR Code, tá bom? Amanhã estaremos de volta aqui com você com muito prazer. Caio, agora é com você, tá aqui? Já entrou? Não entrou? Tá aqui, entrou sim. Esse daqui são links para você dar seguimento aí ao seu estudo sobre mediunidade, se você quiser, tá bom? Meu amigo, eu amo estar na sua presença, eu amo estar dentro dessa casa, eu amo estar na vida, eu amo enfrentar as dificuldades que a vida me proporciona. Até amanhã. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.